Abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, e fique por enquanto com ela aberta. Pode ficar com ela aberta o tempo todo, mas, vamos dizer assim, não feche. Conta-se uma história, obviamente, não verídica, é uma ilustração, quase uma piada, mas como eu não sou bom de piada, eu não vou dizer que é piada, não. Mas é uma ilustração interessante, bastante interessante, para que possamos pensar sobre os propósitos de Romanos 8, 28. Conta-se a história de um avião de passageiros que começou a dar problemas no ar. Um dos motores, dos 4 motores, um começou a pegar fogo. Então, se são 4 motores, deve ser um intercontinental, né? 2 em cada asa. Começou a dar pânico, começou a pegar fogo, aí uma voz tranquila veio do alto-falante do avião dizendo: tivemos um pequeno problema, fiquem todos tranquilos, um dos motores pegou fogo, mas já está tudo controlado. Aí o pessoal deu uma aliviada. O piloto então comunicou que com 3 motores eles chegariam bem ao destino deles, que ninguém precisaria ficar preocupado. Alguns minutos depois, um segundo motor pega fogo. Mais uma vez, o piloto, calmamente, uma voz que vem da cabine do piloto, garantiu aos passageiros que não havia nenhum perigo, estava tudo controlado, 2 motores seriam suficientes para levá-los em segurança até o seu destino. Passa mais um pouquinho, o que aconteceu? Um terceiro motor pegou fogo. Agora, então, o piloto informou aos passageiros que seria necessário uma mudança de destino, mas que estava tudo bem. Com o motor a coisa ia andar também. Só tem um probleminha. Passou um pouquinho mais de tempo, o 4º motor foi também. Aí os passageiros, meio assustados, olharam de suas janelas e viram a tripulação saltando em paraquedas. Aquele alvoroço, todo mundo assustado. Aí mais uma vez uma voz vem nos microfones, calma, tranquila, onde dizia: senhoras e senhores, nós estamos tendo um probleminha com o avião. Nós vamos ter que fazer um pouso de emergência. O piloto e a tripulação abandonaram o avião, mas estão em segurança. E não há necessidade de pânico. O avião está operando em piloto automático e está tudo sob controle. Controle, 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 controle. Era uma gravação. Pois é. Tem muita gente que olha para Romanos 8, 28, desconfiados ou desconfiando do controle de Deus sobre todas as coisas. Diante das dificuldades que a vida impõe, alguns acreditam que essa mensagem de Romanos 8, 28 é algum tipo de piloto automático, uma voz que vem calma e tranquila e inesperada, acalmando as pessoas apenas para esperarem calmamente a tragédia. Muitas pessoas acabam olhando para Romanos 8, 28 assim. Mas os crentes do Senhor Jesus Cristo, aqueles que reconhecem que a palavra de Deus ela é infalível, inerrante, inspirada pelo próprio Deus, esses creem que Deus é bem mais do que uma voz que sussurra calmamente em algum lugar. Com isso em mente, vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Clamar que o nosso Deus fale conosco mediante a sua palavra. Oremos. Santo e amado Deus, muito obrigado. Mais uma vez eu te agradeço pela vida de cada um aqui, as pessoas que nos visitam, e peço a Ti em nome de Jesus, Senhor, que a Tua palavra venha de encontro aos nossos corações, nossa mente, que possamos ser confrontados pelo Senhor e que haja arrependimento, que haja convicção da perfeição, da Tua justiça, do Teu amor, da Tua soberania sobre as nossas vidas. Eu peço ao Senhor essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.
Mesmo diante do fato de que muitos de nós cremos que a voz de Deus não é só uma coisa que está sendo tocada por algum tipo ou sendo anunciada por algum tipo de gravação ou piloto automático apenas para nos tranquilizar enquanto a morte não chega. Mesmo acreditando que muitos não veem assim, não lidam assim com a voz do Senhor, que a voz do Senhor é o que está na sua palavra, é Deus quando fala conosco. Diante da crise, alguns realmente questionam que Deus esteja no controle de tudo. Você sabe que nós temos momentos estranhos. Não negamos que cremos em Jesus, mas desconfiamos que Deus esteja controlando tudo. Mas os crentes em Jesus, eles podem ter absoluta certeza de que Deus está agindo sempre de acordo com o seu propósito, para a sua glória e para o nosso bem. Essa é uma frase que vocês me ouvem repetir muito, mas o fato é que nós temos uma tensão aqui entre aquilo que publicamente confessamos crer e o que em particular nos aflige, que é o fato de ter aquele questionamento interno diante das tensões da vida. Deus não está vendo isso? Ele não está, a Bíblia não diz que Ele controla todas as coisas para a sua glória e para o nosso bem? O que está acontecendo? Eu acredito que nesse trecho de Romanos 8, 28, em particular, especificamente, que é o que trabalharemos hoje, o apóstolo Paulo está absolutamente convencido de que tanto os crentes da igreja de Roma, como ele mesmo, como nós agora, nós sabemos e cremos na soberania de Deus. O que é a soberania de Deus? É o controle absoluto de Deus sobre todas as coisas. Todas. Eu creio que o apóstolo Paulo tinha essa convicção. E é exatamente por isso que nós vemos em Romanos 8, 28, a primeira palavra que vemos aqui é sabemos. Nós temos convicção disso, que nosso Deus é soberano. Mas ainda assim é possível que diante, mais uma vez repito, das crises, a gente tenha questionamentos disso, ou sobre isso. E de alguma forma, muitos crentes hoje também, como os crentes de Roma, questionavam e questionam agora essa realidade. É por isso que Paulo nos lembra aqui, no verso 28 de Romanos 8, essa verdade absoluta sobre a soberania, ou sobre a soberania de Deus. O texto diz: sabemos que todas as coisas cooperam, e aqui vemos no primeiro momento na versão revista e atualizada. A nossa NVI diz: sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. As duas traduções, elas andam na mesma direção, elas apontam para a mesma coisa. Deus é a fonte daquilo que é bom. Deus é a fonte de todo o bem que vem para o crente. E Deus está no controle de todas as coisas, aquilo que é bom e aquilo que não é bom para a nossa vivência, para o nosso dia a dia. Deus tem controle absoluto disso. A questão é que isso não quer dizer, quando vemos ou afirmamos, o texto bíblico afirma que Deus tem o controle de tudo, não quer dizer que Deus é a causa do pecado. O apóstolo Paulo não está inferindo isso. Sem dúvida, nosso Deus é o Criador do universo, de todas as coisas. Isso inclui, obviamente, a terra e tudo que existe aqui. Mas, neste versículo em especial, Paulo não está falando das coisas que Deus criou.
Mas aqui ele está se referindo a Deus como aquele que controla todas as coisas. Aquele que tem a soberania da autoridade, do poder de lidar com todas as coisas que acontecem ao nosso redor, tudo que acontece nesse mundo, ou seja, nada acontece fora do controle soberano de Deus. Nada. Absolutamente nada. E isso também não quer dizer que tudo que acontece é bom. Nós sabemos disso. Ou que cada incidente ou situação da nossa vida irá produzir alguma coisa boa. Não obrigatoriamente. Mas esse texto ele nos deixa compreender que em todos esses eventos que acontecem em nossa vida, todas as coisas que nos agradam e as que nos entristecem, todas elas trabalham em conjunto para produzir algo que Deus diz que é bom, que é para o nosso bem. Todas elas acontecem juntas para produzir o bem que vem de Deus. Só para a gente compreender isso melhor, eu quero ilustrar essa ideia falando sobre aquilo que eu gosto muito, um bolo. Eu gosto de bolo, não sei vocês, mas eu gosto de bolo. Hoje eu comentava no almoço em casa que eu gosto de bolo. Se o bolo estiver muito seco, eu passo manteiga. Né? Eu gosto de bolo. E não tenha dúvida que a figura do bolo vai nos ajudar a compreender esse ajuntamento de todas as coisas que vão cooperar no devido tempo para o nosso bem. O bolo, obviamente, para se tornar um bolo, ele precisa dos ingredientes. Concordam comigo? O pessoal que é bom de bolo aí, o que vem no bolo? Ovo, farinha, quê? Manteiga, açúcar, leite, fermento. Vocês já experimentaram comer isso separado? Quem pega uma colher de fermento e come assim, que gostoso. Não, ninguém. Nem uma colher de farinha. Ou uma colher de manteiga, pegar assim, uma manteiga, uma colher de sopa de manteiga e enfiar na boca. Pode ter algum doido que goste disso, né? Mas normalmente eu acho que... Ó, já apareceram uns doidos aí, ó. Pois é. Separadamente, esses ingredientes, eles não são gostosos. Você pode até gostar de uma colher de açúcar. Eu sou meio formiga nesse aspecto. Mas 2, 3 não vão. Você vai uma colherzinha lá, você vai bicar uma colher de açúcar, mas 2, 3 não vai dar, não é bom. Esses ingredientes separados, eles não são gostosos de serem comidos assim, a varejo. Mas depois que eles estão todos juntos, batidos, são levados ao forno e ficam assando durante um tempo, o tempo que é necessário. Ficam ali assando e depois você retira. O que acontece? Nasceu um bolo. Isso é bom, muito bom. Mas é exatamente isso, irmãos. Nós não podemos esquecer que cada evento em nossas vidas é como exatamente o ingrediente de bolo. Separados, eles normalmente não são bons. De forma geral, eles não são bons. Mas quando misturados por Deus com outros eventos, eles produzirão no devido tempo o bem que vem de Deus. Mas a gente não pode esquecer, ou não podemos querer desfrutar desse bem que vem de Deus, antes que a vontade de Deus cumpra os seus propósitos, porque esse bem vem de Deus, de acordo com os propósitos de Deus. Então eu não posso querer o bem que vem de Deus antes que os propósitos de Deus se completem nesse processo, antes que o bolo fique pronto. Interessante que quando nós somos apressados e tiramos o bolo do forno antes da hora, por melhor ou melhores que sejam os ingredientes, o que acontece? Fica solado, fica xoxo, né? Fica ruim. A gente tem quem coma também bolo solado, mas eu não posso trabalhar com as exceções. Tem uns doidos que comem bolo solado, né? Mas normalmente você vai se desfazer do bolo. É exatamente isso.
É por isso que nós não podemos nos atrever a julgar o cozimento de Deus quando Ele ajunta as circunstâncias da nossa vida para gerar algo para o nosso bem e para a glória dEle. O tempo de cozimento. Eu não posso querer controlar um Deus soberano que controla todas as coisas, porque eu estou algum tempo a mais assando no forno, onde as misturas ali de todas as coisas que contribuíram para que houvesse algo a mais à frente, pós-cozimento, aconteça para o meu bem, para a glória do Senhor, tem aquele tempo que tem que estar ali, num processo de assar, de ser gerado. Nós precisamos confiar que Deus sempre combina os ingredientes certos, no momento certo, da maneira certa e nas proporções certas. Amém? Essa é uma verdade que deve acalmar nosso coração, porque isso é incrível. Deus juntar coisas que para nós foram ruins, amargas, difíceis. Soberanamente Ele permitir que tudo isso junto contribua para que a partir da soberania e dos propósitos de Deus eu venha colher frutos disso num tempo que eu não sei qual é. Mas por promessa a Bíblia diz que isso vai acontecer. Então isso é algo, é tão confortador que saber que a minha vida não é uma sucessão de acidentes, mas que ela está totalmente englobada dentro de uma soberania maravilhosa, de um amor soberano, de uma vontade soberana, de propósitos perfeitos de Deus, que visam a glória dEle e o teu bem. Se compreendermos isso corretamente, nós vamos conseguir nos livrar da maldita murmuração que tanto nos atrapalha no crescimento, na maturidade espiritual. Mas ainda é possível que nós tenhamos dificuldades em acreditar que um ato de crueldade deliberada de alguém para nos ferir esteja realmente sendo usado por Deus para o nosso bem. Humanamente, na nossa humanidade, é algo difícil. É por isso que fé salvadora é algo que o próprio Deus gera em nós. Fé para crer em Deus. Porque humanamente é loucura. Mas se nós olharmos Romanos 8, 28, bem honestamente, nós precisamos corajosamente enfrentar o fato de que todas as coisas, inclui essas coisas altamente dolorosas. Todas as coisas incluem o pecado de outros contra nós e até mesmo os nossos próprios pecados. Todas as coisas significa que o que Deus nos permite que naquele momento faça mal está no controle de Deus, debaixo da sua soberania. Todas as coisas trabalham em conjunto, para quê? Para que a vontade soberana do Deus bom se realize mais adiante, não agora, mas seguramente mais adiante perceberemos que a vontade soberana de um Deus bom se realiza para o meu bem e para a sua glória. Mas agora, talvez no momento das grandes aflições, o que cabe a mim é crer e esperar e confiar de que Deus não perdeu o controle de nada. O texto nos diz que todas as coisas cooperam para o bem. Como nós já falamos, Deus não necessariamente promove em nossas vidas coisas que num primeiro momento nos causam bem-estar. Talvez nós já tenhamos certamente a experiência de lidar com situações que Deus permitiu que nos fizeram gemer muito, não é? Muitas vezes nosso sofrimento também, como eu tenho dito aqui, em outras ocasiões, é resultado do nosso próprio pecado, das nossas próprias loucuras, das nossas próprias paixões, certamente.
como também nós podemos sofrer sem objetivamente termos sido os causadores desse sofrimento. Então, o bem que vem de Deus é o resultado de todas as coisas que Deus permitiu para as nossas vidas. Vou repetir. Então, o bem que vem de Deus é o resultado, é o denominador comum desse ajuntamento de todas as coisas que Deus permitiu sobre as nossas vidas. Esse bem que vem de Deus, ele precisa ser compreendido ou experimentado e já vivenciado em nossa atitude para com Deus em termos de fé, em termos de perseverança, diante de tudo que a providência divina nos permite, continuarmos perseverantemente crendo num Deus bondoso e justo, que tem o controle de todas as coisas, sem dúvida alguma, já é uma forma de desfrutar o bem que vem de Deus. Porque quando nos livramos da maldita ansiedade que nos atormenta tão cruelmente e substituímos a ansiedade que trabalha para o nosso mal pela confiança num Deus soberano, bom e justo, que faz todas as coisas contribuírem juntamente para o bem daqueles que o amam, de acordo com o seu propósito, puxa vida, eu já estou desfrutando do bem que vem de Deus e colocando no lugar daquela amargura horrível que a ansiedade produz, a segurança das promessas do Senhor. Vale a pena. Mas, acima de tudo, nós precisamos compreender que o bem que vem de Deus, ele só será plenamente desfrutado naquilo que falamos semana passada na mensagem, na consumação da nossa redenção quando Jesus Cristo vier. Aí sim, aí já, sem as aflições que o pecado impõe, as nossas lutas, como já vimos o apóstolo Paulo desde a metade do capítulo 7, apresentando essa questão, esse relacionamento com os gemidos, com o lamento, e tudo isso se consumando nas realidades da plenitude da nossa redenção, quando o Senhor Jesus Cristo vier e nos resgatar definitivamente, estivermos para sempre com Ele, estaremos livres do pecado, e aí sim nós estaremos compreendendo o propósito final e absoluto desse bem que vem de Deus. Interessante que a rejeição de Jesus lá pelo seu povo, Israel, os judeus, aquela farsa que foi o julgamento do próprio Jesus, aquela manipulação, a própria condenação, a crucificação, aquela morte dificilmente pode ser vista, aquele tipo de morte, a crucificação, uma morte tão cruel, pode ser vista como algo bom. Até a crucificação. Ou até, melhor dizendo, até a ressurreição. Todo aquele processo foi altamente doloroso e triste, até a ressurreição. E a salvação que a sua obra no Calvário alcança e garante a todo aquele que crê. Percebam que não é um privilégio nosso lidar com os sofrimentos que, somados, todas as circunstâncias da nossa vida somada redundarão nos cuidados de Deus, no bem que vem de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo, somatório do seu ministério público, desse culminar da sua vida, chegando ao momento de sua morte, com tantas coisas terríveis acontecendo sobre ele, até a ressurreição. O bem que vem de Deus age soberanamente sobre as nossas circunstâncias e experiências, nosso dia a dia. Para quê? Para que a palavra do Senhor se cumpra. Os propósitos do Senhor se cumpram. Deus não está dando aqui em Romanos 8, 28, irmãos, algum tipo de garantia de felicidade ou ausência de problemas. Como, infelizmente, muitas pessoas acabam usando esse texto como um tipo de amuleto ou de apenas um alívio temporário para uma consciência ferida. Não é isso que Romanos 8, 28 está dizendo. Esse bem ele não pode ser encontrado, esse bem que vem de Deus, em experiências isoladas, separadas de todo o restante da nossa vida.
Esse bem que vem de Deus, ele é o clímax de todas as experiências e acontecimentos juntados em nossa vida, ou ajuntados. O fato é que o projeto soberano de Deus, ele age. A Bíblia nos diz que ele age para o bem daqueles que o amam, e completa esse pensamento dizendo que daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Essas duas declarações que nós vemos, que Deus soberanamente age para o bem daqueles que o amam e que foram chamados de acordo com o seu propósito, a gente pode interpretá-las em conjunto e também separadamente. O que nós vemos é que juntas essas duas sentenças, elas nos dizem que aqueles que são o alvo, os destinatários do bem que vem de Deus, são os filhos de Deus. Aqueles filhos de Deus que vimos na mensagem passada. Os alvos do bem que vem de Deus são os filhos de Deus, são aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, aqueles que foram justificados pela fé somente em Jesus Cristo. A expressão daqueles que o amam qualificam a pessoa a partir da sua resposta ou da resposta que ela deu à boa nova do Evangelho. Porque não são todos que amam a Deus. A maciça maioria das pessoas não negam até uma existência de um ser sobrenatural e poderoso que chamam de Deus. Mas não são todas essas pessoas que são filhas de Deus, porque não creem em Deus como soberano Senhor que enviou Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados. E por isso não o amam. Não tem um relacionamento de amor, de compromisso, de devoção. Paulo descreve, então, o crente em Jesus Cristo como alguém que ama a Deus. Só para a gente ilustrar com alguns versículos, são muitos os versículos que encontramos no Antigo e no Novo Testamento que ilustram o que é este amar a Deus, mas eu separei apenas 3. O primeiro deles está em Deuteronômio capítulo 6, verso 5, diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Perceba que esse padrão de amor aqui não é um amor platônico, não é um amor de uma amizade oportunista, de um interesse oportunista, mas é algo que vai ser vivenciado durante toda a vida daquele que ama. Ame o seu Deus com toda a sua vontade, todo o seu coração, com toda a sua alma, com aquilo que você tem de mais profundo no seu ser, com toda a sua força. Perceba que isso não é algo que pode acontecer esporadicamente ou meramente por interesse. Amor a Deus, amar a Deus é algo contínuo e uma resposta ao amor que nós recebemos de Deus. Os filhos de Deus, sem dúvida alguma, são identificados quando amam assim. Ainda 1 Coríntios 2:9 diz: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Aqueles que o amam têm uma expectativa tão intensa e profunda de que o que Deus tem para aqueles filhos que o amam é tão maior do que o nosso pensamento, nossa vontade, nossos interesses, até mesmo nossos pedidos. Aqueles que amam a Deus esperam do Senhor algo sempre tão especial, tão perfeito, tão santo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo do relacionamento do Filho de Deus, que ele confia e ama tanto no Senhor que ele espera intensamente, por mais que ele já tenha visto, ouvido ou imaginado, Deus tem sempre algo maior, melhor, perfeito e santo. Ainda 1 João, capítulo 5, verso 3, diz assim: porque nisto consiste o amor de Deus, em obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados.
Muitos já ouviram eu citar este texto e sempre faço uma observação quando menciono esse texto de respeito à nossa obediência à palavra de Deus, inegociável obediência à palavra de Deus. Os mandamentos do Senhor, a palavra do Senhor, ela não é pesada, não é dura, não é amarga, não é dolorida para quem obedece. Porque quem desobedece sofre. Sofre porque está entrando numa briga que não vai ganhar nunca. Está achando que pode brigar com Deus. Que pode fazer algum tipo de queda de braço com Deus. Sofre porque fica tentando encontrar alternativas para chamar o pecado de qualquer outro nome, para se sentir justificado. O único que nos justifica é Jesus Cristo do nosso pecado. Nós não conseguimos fazer isso. Por mais que temporariamente sintamos algum tipo de alívio com alguma mentira que falamos para nós mesmos, mas logo a mentira perde o seu efeito. Aquele que obedece à palavra do Senhor, por mais que tenha que passar por momentos de lutas com o seu próprio coração, recebe do Senhor o poder que vem mediante o Espírito Santo que habita a vida daquele que crê em Jesus. Recebe o poder necessário, a consolação necessária para submeter-se à vontade de Deus, ter o contentamento que vem de Deus, a alegria que vem do Senhor e passar pela sua vida com esperança. Mas o contrário é verdadeiro. Resumindo, então, o amor de Deus, ele sempre vai ser revelado em nós pela decisão que nós temos de obedecê-lo, de obedecer a sua palavra, obedecer aos seus mandamentos. É isso que realmente identifica o Filho de Deus. Aquele que o ama o obedece. E porque nós somos filhos de Deus, o texto bíblico, então, de Romanos 8, 28, nos diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Mas o texto ainda vai dar mais um passo. O texto bíblico de Romanos 8, 28 também identifica não somente os que amam, mas o texto bíblico indica também aqueles que receberão o bem que vem de Deus. Eles foram chamados segundo o seu propósito. Irmãos, é muitíssimo importante entender que Deus nos abençoa de acordo com os propósitos dele. Pode gritar, rolar no chão, fazer biquinho, chorar, tentar achar que pode botar Deus de castigo. Deus não é manipulável. Deus promove o seu bem em nossa vida de acordo com os propósitos dele. A sua graça, ela é soberana. A graça de Deus não é uma resposta a alguma pressão ou algum apelo humano. A graça é um ato da soberania de Deus indo na direção de pecadores que não merecem nada. O favor de Deus vai na direção daqueles que, por terem recebido Jesus como Senhor de suas vidas, se tornaram filhos de Deus por crer em Jesus como Salvador. E até isso é gerado pelo poder do Espírito de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Cada experiência que nós passamos na nossa vida, aquelas experiências, as boas e aquelas muito difíceis, tudo isso Deus permitiu, até agora, neste momento. E nós já, espero que os irmãos estejam compreendendo, mas elas trabalham em conjunto para que a gente possa, ao final desse processo nosso de vida, todas essas coisas juntas, que elas vão trazer o nosso bem e vão produzir algum tipo de crescimento para a glória do Senhor e para o nosso bem. Esse bem nós vamos desfrutar aqui mediante a nossa obediência. Mas a plenitude desse bem nós vamos desfrutar, e a prioridade do Senhor, quando diz que receberemos o bem que vem dele, diz respeito à eternidade. Nós podemos falhar, e na verdade nós vamos falhar
muitas vezes. E isso também vai nos fazer sofrer bastante. Mas é muito legal a gente olhar para Romanos 8, 28 e ver que apesar de eu poder pecar e sim cometer erros contra Deus que eu não deveria mais cometer e isso me fazer sofrer, Deus nunca vai falhar. Mesmo diante dos meus fracassos, Deus nunca fracassa. Deus nunca erra. Os nossos pecados jamais vão nos separar ao crente no Senhor Jesus Cristo, aquele que o ama e por isso o obedece. Jamais essas nossas pisadas de bola vão nos separar do bem que vem de Deus para os seus. Porque a vontade dele é soberana. Porque ele ajunta todas as coisas e faz com que todas essas coisas, elas juntas, passadas pelo forno, ninguém pergunta para a farinha de trigo dentro do forno se ela está se sentindo bem, né? Se está fresquinho lá, né? Mas deve ficar quente lá dentro. Mas o fato é que daqui a algum tempo vai sair um bolo jóia. O fato é que eu posso até querer tirar o bolo fora da hora. Ainda assim, Deus continua me amando e tendo controle sobre o bolo solado que eu produzi com a minha ansiedade. Aí Deus vai dizer assim, eu vou juntar todos os ingredientes de novo. E ver se você aprende a deixar o bolo no forno agora até eu dizer que está pronto. Nossos pecados, vamos ver isso mais adiante aqui mesmo em Romanos 8, nunca vão nos separar do amor de Deus. Nunca. Sempre todas as coisas vão cooperar para o nosso bem, para a glória de Deus, para aqueles que já podem ser chamados de filhos de Deus. Agora, se você está ouvindo tudo que eu estou dizendo e está entendendo que ainda não pode receber esse bem que vem de Deus porque você não havia compreendido o que significava ser filho de Deus, ter fé unicamente no Senhor Jesus Cristo como a providência de Deus para o nosso pecado, eu quero te convidar a confiar em Deus e na disposição que Deus tem de perdoar pecadores. Confiar nos cuidados do Senhor, confiar na provisão do Senhor que já mandou Jesus morrer na cruz pelo teu pecado, porque Deus quer abençoar você também. Deus quer dar a você também o bem que vem dele. Jesus Cristo é o bem supremo que vem de Deus. A nossa cabeça, ela está tão presa na terra, nesse mundo, que a gente imediatamente acha que o bem que eu preciso é um trabalho novo, um carro novo, uma namorada, um namorado. São coisas boas isso. Mas Deus tem um bem muito maior do que as coisas que simplesmente, no primeiro momento, são boas, mas amanhã são roubadas, são destruídas, são perdidas. Deus tem as coisas eternas, que Ele chama do bem que vem dEle. Ele tem total disposição de dar isso àquele que hoje crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Quando confiamos em Jesus Cristo, nós sabemos que Deus vem ao nosso encontro, perdoa os nossos pecados e nos dá uma nossa vida, uma nova vida. E a partir desta nova vida, nós passamos então naturalmente a ter todas as coisas que cooperam, ou cooperando para o nosso bem também. Então, duas coisas podem estar acontecendo aqui nesta noite. Você, por não ter ainda entregue seu coração a Cristo, está percebendo que precisa parar. Não me interessa se você já vem à igreja há 20 anos.
se você não rendeu seu coração a Jesus Cristo ainda, se você ainda não ama a Deus de forma a obedecê-lo, não porque fulano fez, fulano falou, que eu já vi, já passei, vamos parar com essa bobagem, porque ninguém vai ajudar ninguém a estar no céu, a ter a eternidade com Deus. Nós temos que nos render diante da obra salvadora de Deus. Dizer, eu sou pecador e preciso de Jesus, não importa o tempo que você já tenha de convivência com a igreja aqui ou acolá. Para compreender o bem que vem de Deus, o supremo bem de Deus como Jesus, e não ou ter, comprar, vender ou fazer alguma coisa, você precisa render-se, tornar-se, aceitando a Cristo, ser um filho de Deus. E o filho de Deus ama a Deus e obedece aos seus mandamentos. Então, seja você já crente ou não, é hora de parar. E começar a ordenar na tua cabeça o que significa Mateus 6,33. Vocês sabem de cor? O que diz lá em Mateus 6,33? Buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, todas as demais coisas, que são importantes também para Deus, porque Deus tem prazer em dar a nós no tempo devido, secundárias, mas importantes, Deus acrescentará. Então agora, você precisa compreender que o bem que vem de Deus, primariamente, em primeiro lugar, é o bem supremo de Deus, que é Jesus Cristo. E o fato de Jesus Cristo ser o Senhor da minha vida vai me ajudar a ter confiança de que até aquelas coisas mais difíceis que eu passo na minha vida, as coisas que me assustam, que me surpreendem, que me trazem medo, que me afligem, que me fazem sofrer, até essas contribuem, junto com aquelas outras coisas boas, todas elas contribuem para promover o bem que vem de Deus na minha vida. Tudo acontecendo de acordo com o seu propósito soberano de salvar pecadores, livrando o pecador da morte eterna que o pecado impõe. Isso é Romanos 8:28. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Bondoso e amado Deus, muitíssimo obrigado, ó Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de olhar para este texto e ver que o Senhor nos proveu em tudo. O Senhor nos proveu tanto para lidarmos com as alegrias como com as tristezas e os sofrimentos que a vida impõe. E em todas essas coisas, ó Deus, o Senhor nos proveu com a segurança de que o Senhor não perdeu o controle de nada. Está tudo debaixo da tua soberana vontade, que vai ajuntar tudo isso no tempo devido, voltará para mim como o bem que vem do Senhor. Ó Pai Santo, ajuda-nos a ter esse nível de comprometimento contigo e com a tua obra salvadora, porque o bem principal que vem de ti, ó Pai, é o Senhor Jesus Cristo. Por isso nós precisamos ter total convicção de que somos, sim, filhos do Deus vivo, porque reconhecemos Jesus como o teu Filho que morreu na cruz pelo nosso pecado. E mostramos isso através da nossa obediência, do nosso temor ao Senhor, da nossa luta, da nossa insatisfação para com o pecado. Ajuda-nos a olhar para a nossa própria história a partir de agora, não como pessoas que sofrem injustamente, mas que mesmo os sofrimentos que nos pareçam injustos, eles estão debaixo de um propósito soberano de me fazer um homem ou uma mulher melhores para o Senhor, para me fazerem esperar com alegria, com contentamento, com santidade a vinda do Senhor Jesus Cristo, completando o teu propósito salvador em nossa vida. E aí sim desfrutaremos da plenitude de todo o bem que vem de Deus. Ajuda-nos a confiar nisso, a nos alegrar nisso. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém.